Geminas TV. Oferecimento. Retífica Real. Retificamos o motor do seu carro com alto padrão de qualidade. Acesse realretifica.com. Nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, nossa produção esteve no Fórum da cidade de Guaxupé à procura do juiz Dr. Milton Furquim para saber informações a respeito dos dois processos que ainda estão no fórum, que um deles é da ação civil pública que foi movida, contra os vereadores de Guaxupé com relação a eles não terem cumprido determinação e chamado aí os suplentes. Esta é uma decisão judicial que está na mão aí do juiz do Dr. Milton Furquim, e a outra com relação à guarda municipal do prefeito Jarbas Correia Filho. Nós tivemos no fórum para saber informações desses dois processos. Veja a entrevista que foi realizada com o juiz Dr. Milton Furquim. Acompanhe. Boa tarde a todos. Eu havia assumido o compromisso com a sociedade de Guaxupé de que iria sentenciar todas as ações civis públicas, isso num total de 4, antes das eleições. Portanto, 2 já foram sentenciadas e foram publicadas, restando apenas outras 2. No caso, a dos suplentes e a da Guarda Municipal. Eu, semana passada, já praticamente sentenciei a da Guarda, ou melhor, desculpe, já sentenciei o processo, a ação civil pública referente aos suplentes, de modo que eu já ia e estaria pronto para sentenciar o processo da ação civil pública referente à Guarda Municipal. Ao terminar, quase no término da sentença referente aos suplentes, eu compulsando o processo, porque a gente tem que olhar os autos de cabo a rabo, para verificar se não existe nenhuma falha de procedimento que pode levar à nulidade. Para o mal dos pecados, eu encontrei uma falha existente no processo que, ao meu ver, é um dos maiores absurdos jurídicos que eu encontrei aqui na comarca de Guaxupé ao longo desse tempo em que estou como juiz titular. Imagine vocês que estão me ouvindo, se é possível alguém convencer-se do seguinte fato. O oficial de justiça, ele certificou as folhas 385 e 387 do processo, que não conseguiu localizar, não conseguiu encontrar 2 réus dessa ação, da ação referente aos suplentes. No caso, o vereador João Paulo e o vereador Miguel Stampone, para que os mesmos fossem citados. Não consigo entender, não consigo imaginar isso ser possível, porque são 2 homens públicos que são conhecidos de toda a sociedade de Guaxupé e fácil de ser encontrado a qualquer momento, de modo que o oficial certificou nos autos que não conseguiu localizá-los, razão pela qual estava devolvendo então os mandados. Isso é o maior absurdo que eu me defrontei até o presente momento. Muito bem. Com isso, sendo 2 réus não citados, eu não tenho como dar continuidade no processo, isto é, sentenciar esse processo. Porque se eu sentenciar sem que esses 2 réus sejam citados, o processo é nulo. De modo que agora os 2 terão e serão citados para que no prazo de 15 dias eles apresentem a defesa. Mesmo assim, o oficial não foi na Câmara Municipal em horário de reunião, que é na segunda-feira, 2h da tarde? Então, ele diz aqui que dirigiu-se até a Câmara, não especificando se foi no horário de reunião ou não.
e não conseguiu encontrá-los, né? Também é um tremendo de um absurdo. Com isso, tornou-se inviável sentenciar esse processo sob pena de nulidade. De modo que agora os dois serão devidamente citados para apresentar suas defesas no prazo de 15 dias, e esse prazo ele vai, evidentemente, terminar depois das eleições. De modo que essa sentença somente poderá ser publicada após as eleições. Não há como publicá-la antes. E quais são os dois vereadores? É o João Paulo e o Miguel Stamponi. Vai haver alguma punição para esse oficial de justiça, já que sabemos que ele nem aqui no Brasil está, né? A informação que eu tenho é que ele está viajando. De modo que, em frente a esse fato, eu dei o seguinte despacho, né, que está nos autos, né, que compulsando os autos, verifiquei que os vereadores João Paulo e Miguel Stamponi não foram localizados para a citação, conforme certidões de folhas tais. Me causa estranheza ter restado infrutífera a diligência, pois tratam-se de vereadores, pessoas públicas e demasiadamente conhecidas na cidade, o que não se pode admitir, não terem sido localizados para o cumprimento do ato, fazendo crer que, em tese, teria havido um certo favorecimento aos mesmos, fato que deverá ser esclarecido. Assim determino ao oficial de justiça, encarregado da diligência, que preste esclarecimento por escrito em 2 horas sobre as certidões encartadas nos autos, pena de encaminhamento de peça ao Ministério Público e ao diretor do foro para as devidas providências cabíveis. E sem o prejuízo da resposta em 2 horas, determinei ainda que os vereadores deverão ser citados em 24 horas para apresentar seus defesas. Então essa é a decisão única que eu poderia tomar no momento. E isso inviabilizou, né, sentenciar e publicar a sentença. E com relação ao prefeito Jarbas Correia Filho, que o senhor também, né, havia afirmado publicamente que daria a decisão também antes das eleições, né, daria a decisão da sentença antes das eleições referente à guarda municipal. Então, uma coisa é consequência da outra. Eu disse alto e bom som, né, pela imprensa, de que iria sentenciar todas as ações civis públicas e publicá-las antes das eleições. No total de 4 ações civis. Conforme eu disse, 2 já foram sentenciadas e publicadas, e outras 2 que, evidentemente, que é a dos suplentes, conforme eu expliquei aqui, que ficou inviável a prorrogação da sentença, e a da Guarda Municipal, que é referente ao prefeito. E no meu entender, e na minha decisão, eu iria publicar no mesmo dia ambas as sentenças. No mesmo dia, eu iria publicar a sentença referente aos suplentes e referente à Guarda Municipal. Por que eu iria fazer isso? Porque eu percebi, pelas 2 anteriores que eu sentenciei e publiquei, em havendo um espaço entre uma e outra, cria-se aquela sensação de muita discussão na cidade, muitos comentários e muito diz que disse, gerando um clima até de insegurança, um clima de muita provocação. Então eu decidi que eu iria publicar essas 2 últimas no mesmo dia, de modo que não daria tempo para que as pessoas interessadas ou não, os cidadãos comuns, eleitores, pudessem ter tempo para ficar aí pelas esquinas, comentando e criando um clima, uma sensação de insegurança. Então eu iria publicar as 2 ao mesmo tempo e no mesmo dia. Como eu não mais tenho condições de publicar a sentença referente aos suplentes, ficou inviável também a publicação da sentença referente à ação civil pública da Guarda Municipal. Era óbvio que as 2 vão ser sentenciadas após as eleições, por conta do problema processual que eu acabei de relatar aqui.
passadas as eleições, porque nós vamos ter o prazo de 15 dias para os 2 vereadores apresentarem suas defesas. Vindo os autos, ele vai ao promotor para manifestar e voltando para mim, quando eu vou ter condições de sentenciar. Mas a sentença está praticamente pronta, então eu não vou perder muito tempo não. Assim como também a sentença referente à Guarda Municipal, ela já tem um projeto de sentença, eu diria que ela já está rascunhada, de modo que eu não terei dificuldade também em perda de tempo para poder sentenciar antes. Agora, quero deixar uma coisa bem clara, por que eu estou aguardando solucionar a questão do processo referente aos suplentes, né, com a citação dos outros 2, e não publicar agora a ação referente à Guarda Municipal, porque eu tenho certeza que se isso acontecer, eu vou criar um fato novo na política de Guaxupé, um fato que pode, quer queiram, quer não, gostaria até que não, mas criar um fato a trazer a insegurança ou trazer, quem sabe, até mudança aí no resultado da eleição, de modo indiretamente acabar interferindo, né, nas eleições. E isso eu tenho o maior cuidado, a maior preocupação, pois jamais iria chamar para mim a responsabilidade por esse fato. Agora, se não fosse essa questão que eu acabei de relatar para vocês, no processo referente aos suplentes, com toda certeza os 2 processos seriam sentenciados e a sentença seriam publicada na semana que antecede as eleições. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, diante desse problema, repito, tornou inviável a publicação das sentenças, porque elas somente vão ser publicadas após as eleições, e não como eu havia prometido publicamente em publicar as sentenças antes das eleições. São fatos, evidentemente, que não diz diretamente a mim, mas sim a um ato praticado por um oficial de justiça, que a responsabilidade dele deverá ser apurada, sem dúvida alguma.